Boa noite, tudo bem? Para vocês que acompanham aqui o Instagram do Sou Agro, nós estamos na semana de lives da Semana Sou Agro, né? Até porque nós estreamos o portal Sou Agro esta semana, na segunda-feira. As pessoas já começam a chegar para que a gente possa fazer a nossa live hoje, a nossa participação, hoje com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, o Norberto Ortigara, que aceitou o nosso convite de estar com a gente aqui. Nós ficamos muito felizes com o convite que ele aceitou para a gente conversar vários assuntos importantes relacionados à agricultura do Estado do Paraná. Então, você que está chegando, pode elaborar sua pergunta também, mandar para nós. O Norberto já está aqui, ó, já vou fazer o convite para o Norberto poder participar conosco da agricultura de modo geral no Estado do Paraná. Vamos conectar com o Norberto. Norberto já. Daqui a pouquinho vai chegar o Norberto, precisa aceitar o convite lá para que a gente possa fazer a nossa transmissão aqui. Chegando aqui, Norberto, está com a gente. Olá, secretário. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Silei. Boa noite a quem acompanha esse momento importante. Parabéns pela tua iniciativa, que eu sei da tua competência, te conheço há tempo, e que só fortalece o nosso agro e dá credibilidade à informação. Pois é, secretário, eu tenho muito a agradecer realmente a sua prontidão em sempre responder aos nossos questionamentos, né? Para quem talvez está chegando agora aqui no Movimento Sou Agro, eu já estou como jornalista há 17 anos, há 16 anos eu faço parte do Grupo Tarobá de Comunicação, lá eu estou à frente do programa Tarobá Rural, então eu e o Norberto, a gente já se encontra aí em vários shows rurais, né? Em vários eventos, show pecuários aqui na região de Cascavel, e o Norberto sempre com muita atenção, sempre atendendo a gente, respondendo, conversando. Isso é muito bacana. Isso mostra a preocupação que o Norberto tem, não apenas com a agricultura do estado, mas também com a informação, né? Essa semana mesmo, ontem, né, nós estávamos conversando, Norberto, e você me trouxe uma novidade, né, que teríamos uma reunião importante, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa reunião importante, e aí foi muito legal que eu falei, Norberto, a gente consegue um vídeo para falar de uma reunião também que foi realizada ontem de manhã, cadeia produtiva da carne, o pessoal preocupado aí com a falta de milho. O Norberto nem me respondeu sim ou não. Quando eu percebi, o vídeo já estava no meu celular, né? Com a equipe toda competente aí trabalhando. Então, Norberto, eu agradeço muito aí de coração por essa tua sempre prontidão, né? Sempre teu sim em levar informação para os agricultores, porque nós entendemos que isso é muito importante. Tanto que a gente criou um portal exclusivo de agronegócio para o estado do Paraná, começando no estado do Paraná, mas a gente tem gente aqui já acompanhando nós, que já sei que é de São Paulo, de Mato Grosso, de Santa Catarina, porque todos somos agro, né, Norberto? Com certeza, é um setor dinâmico da economia brasileira, dos mais abusados, o único que cresceu no ano passado, conforme divulgação de hoje do IBGE, que divulgou o PIB, que nada mais é que a soma das riquezas, e que nós, mesmo na pandemia, crescemos 2%, enquanto que o resto da economia cresceu para baixo, que nem rabo de cavalo, menos 4,1, 4,2, então um crescimento negativo de toda a economia, mas o agro mostrou sua força, né? E tende a crescer de novo, ajudando a recuperar empregos, oportunidades, renda, agora em 21, mesmo durante essa pandemia. Não tem jeito, o agro é que está sustentando a economia do país, essa é a sua visão? Sim, a indústria andou muito de lado durante o ano, mas acabou depois recuperando os serviços, né? Se fala, né? Foi o setor que mais sofreu, turismo incluso, né? Então a gente tem no agro teve uma dinâmica interessantíssima, tá? Em 2020, todo mundo se reinventando, todo mundo de alguma forma aprendendo a fazer diferente, mostrando competência. O ano foi, só lembrando aqui, o ano foi assim veloz, super veloz. Nós nunca exportamos tão rápido quanto 2020, né? Um crescimento de volumes. Os preços nos ajudaram bastante, foi um ano cheio. Acho que vamos fechar o ano com mais de 20% em crescimento de valor de produção aqui no estado do Paraná, né? Superando aí talvez 120 bilhões de reais
de coisas básicas que saíram da roça, da terra. Enfim, foi um ano bastante interessante. Você sabe, Cirlei, de cada R$ 100 que os paranaenses produzem tudo, né? De A a Z, 34, digamos assim, sai do campo. Tem a ver com agro, com a força. Claro, não só da roça, mas assim, das coisas que nós conseguimos produzir antes da propriedade rural, antes da porteira, durante a porteira, pós-porteira, enfim, tudo que concorre aí no conceito clássico lá dos americanos de agribusiness, né? Então, de cada R$ 100, 34 vem do agro aqui no Paraná. No Brasil, essa proporção é menor, dá 21%, 22%. E fruto dessa matemática aí, ou digamos assim, talvez 2020, quando nós crescemos e o resto da economia decresceu, é bem provável que na conta final tenhamos superado 34% de participação na riqueza dos paranaenses em 2020. Prova disso é o valor bruto de produção, que o Paraná vem batendo recorde a cada ano. O Brasil tem uma estimativa esse ano de passar de trilhão, né? Então também bater recorde. O Paraná esse ano deve ir na mesma proporção brasileira, né? Acho que mais, porque nós temos uma proporção crescente e maior do que no Brasil de proteínas animais, pecuária, né? E pela primeira vez na história, eu acompanho isso há algumas décadas, né? Nós tivemos a pecuária em 2019 já superando o resto da agricultura, tá? Toda a agricultura mais o setor florestal. Então, pecuária hoje, porco, frango, boi, carneiro, cabrito, peixe, leite e as coisas do entorno, já é metade de tudo que nós produzimos. O que é bom, porque acabou usando mais racionalmente todo o nosso potencial de milho e soja, que vai para fora, o milho com a $170 a tonelada, é muito barato, é jogar fora praticamente, né? Não que não devamos exportar, eu sempre defendo que não comamos na mão de todos, né? Um pouco liberdade de quem produz milho tem que ter, de soja também, de experimentar, vender, mesmo que seja commodity, mas é claro que quanto mais valor agregado pudermos ter, isso enriquece, isso traz mais empregos, mais renda, mais oportunidades, enfim. Então, nós temos aí um valor de produção em 2019 que a pecuária superou, e já bateu nos 98 bilhões aqui no Paraná, só as coisas. Eu falo assim, Cirlei, do chazinho, do temperinho, né, da losna, da sálvia, da cebolinha, até a soja, que é a grande cultura, que é o maior valor. Depois da soja vem o frango, depois do frango vem o milho, depois do milho vem o leite e assim por diante, né? A gente tem uma fieira aqui de 300, 400 produtos que formam esse grande bolo de quase 100 bilhões em 2019. E provavelmente, quando fecharmos toda a estatística para, inclusive, efeitos de repartição do ICMS com os municípios, né, tenhamos superado os 120 bilhões. Portanto, aí 12%, digamos assim, do Brasil, nós que temos 10%, desculpa, 10%, 12%, porque é um trilhão, nós que temos aí uma participação de 2,3% no território, a nossa economia é mais ou menos 6 e pouquinho do PIB nacional, mas no agro a gente tem muito mais representatividade, tanto na produção, quanto na exportação, que a nossa presença é forte, e quanto na geração de valor. Ou seja, nós geramos mais valor por hectare do que a média do Brasil. Quero fazer aqui um parênteses, então, reforçando para as pessoas que estão chegando agora. Hoje a live aqui no Sou Agro é com o secretário de Agricultura do Estado do Paraná, o Norberto Ortigara, e daqui a pouco ele vai falar sobre uma reunião que teve hoje com a ministra da Agricultura e tem novidades, né, em relação a vários assuntos, mas principalmente em relação ao milho. A cadeia produtiva do Paraná bastante preocupada porque vai faltar milho no mercado, se é que já não está faltando, mas quem vai dizer isso para nós daqui a pouquinho é o secretário. Eu ainda quero perguntar para ti, secretário, em relação à soja, né? A gente está aí num período de pico de safra, o que é incomum para essa época do ano, né? Em anos anteriores, nessa época já estava praticamente tudo colhido, né? E agora a gente está ainda com uma fase de bastante... Nem está na metade. Aliás, quais são os dados que eu trazer para a gente, né, em relação a essa questão da colheita da soja e uma safra também cheia, né?
Eu lembro que nós vivemos a pior crise hídrica da história no ano passado, né? Sim, sim. Nós penamos, eu acompanho 43 safras, né, de soja, e a gente nunca teve tanto problema assim. Então, nós semeamos a soja atrasados. E, portanto, Uhum. nós acabamos perdendo o melhor potencial de diversos grupos de cultivares, né? O ciclo precoce, mediano, tardio. A gente acabou perdendo um pouco, teve gente que teve que replantar, né? E a gente empurrou para frente, e é o que está acontecendo hoje. A desgraça de hoje foi plantada a partir de setembro, quando acabou o vazio sanitário, e as pessoas do oeste, especialmente ali, parte de Corbé, de Palotina para cá, de Cascavel em direção a Toledo, as pessoas não puderam semear na época mais recomendada e tiveram que Sim. atrasar, e isso atrasou todo o ciclo, a colheita atrasou, e é o vilão de por que estamos enfrentando problemas com milho, que a gente vai conversar depois. De qualquer forma, Uhum. então, uma safra que pode ter já medido um pequeno efeito negativo sobre produtividade, menos sacas por hectare em média, e isso já está refletido no número que o Deral divulgou ontem, referendo ontem, o ano passado foi quase 3.800 quilos, esse ano está na faixa de 3.600, então uns 200, umas 3 sacas, quem sabe, de média a menos. Segundo, no oeste já estaria com 80%, 90% mais colhido. Nós divulgamos ontem, no Paraná, nem um quarto, nem 25% da soja colhida, 23%. O normal seria já estarmos 55, 60, na nossa grande área de soja, que é mais de 5 milhões e meio de hectares. Então, nós estamos super atrasados, né? E é o que motivou, inclusive, o atraso do plantio do milho. Além do clima, nós tivemos aí, como o janeiro enganou a gente, né? O janeiro veio chuva a dar com o pé, fora da média, 300, 400, 600 milímetros. Fevereiro, março começou assim também. Então, as plantas foram enganadas pelo clima. Tá? E como hoje em dia a soja tem crescimento indeterminado, então nós temos planta aí de metro de altura, metro e meio, né? Assim, muito exuberante e bonita. Quando você abre, cadê a vagem que estava aqui? Não tem. Né? Então, assim, em alguns locais isso aconteceu e isso afetou também o desempenho. De qualquer forma, Brasil é para 133 milhões de toneladas por aí. Paraná, com certeza, acima de 20 milhões de toneladas, uma safra exuberante, com preços bons, o que, de certa forma, mantém animado aí o campo. Aliás, falando em preço, né? Acho que ninguém poderia imaginar, né? O senhor é economista também, né? Quando é que a gente ia imaginar que a soja, no período da colheita, estaria a R$ 150 a média, e até mais em algumas cidades? O senhor já imaginou isso algum dia? Nem nos velhos tempos, quando a gente teve picos de 13 ou mais dólares por bushel, né? Cotação americana, né? O Uhum. peso deles, que ninguém gosta, mas é o que indica aí o comércio Que mundial. regula, A gente imaginava isso. É claro que nos favoreceu bastante digamos, essa instabilidade lamentável política do Brasil, né? Essa dicotomia, essa briga, esse jogo político de extremos, né? Isso manteve o dólar lá para cima, né? Lá para cima, e isso combinado com baixos estoques de passagem americano, baixos estoques de passagem no mundo, apetite voraz de clientes importantes, como foi e continua sendo a China, isso manteve elevada a cotação, e isso se traduz em... eu sempre digo assim, ó, não sei quanto, mas é Chicago menos, o que sobrar é meu. E, infelizmente, está sobrando bem na soja para pagar custos, embora também tenhamos o efeito Sim. contrário, que é aumento de fertilizante, aumento de pesticida, que também são dolarizados. Então, de qualquer forma, a relação de troca está boa, a soja, com essa produtividade, com esse câmbio, com essa cotação, ela tem que sobrar um montinho de sacas lá, né, que é a receita do produtor. Infelizmente, estamos assim, nos apropriando e aproveitando esse momento ímpar que o mundo nos dá. Agora vamos entrar no assunto principal, que é até o nome da live de hoje, né? Aqui do Sou Agro, a gente falar sobre a reunião que o senhor teve hoje com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina.
Um dos motivos principais que o senhor comentou comigo ainda ontem dessa reunião é sobre o zonamento, né, da soja, o período aí do plantio, desculpa, do milho, né? Porque o período é preciso se ter uma janela para que a cobertura dos seguros, né? Só que o prazo, por conta do atraso lá atrás, no que a gente teve da soja, atrasou também agora a colheita, né? Atrasou o plantio, atrasou a colheita e, consequentemente, um atraso significativo e perigoso para o milho, né? E o produtor rural que está plantando milho agora, a gente sabe que já está correndo risco ainda maior. Conta para a gente como que foi essa reunião, esse pedido que o Paraná fez ao Ministério da Agricultura para ampliar esse prazo para o zonamento. Bom, Cirlei, o Brasil tende a colher em torno de 105, precisa colher milho, bastante. A estimativa atual, divulgada na segunda semana de fevereiro, e a próxima será daqui uma semana, uma safra para 105 milhões de toneladas se conseguirmos plantar. Nós aqui no Paraná, ou seja, o Brasil, ele está muito dependente da segunda safra. A segunda safra, esse ano, dos 105 é mais de 80 milhões de toneladas. Então, o agricultor lá, ele do ponto de vista financeiro, racional, do ponto de vista agronômico, nem sempre, porque ele devia prezar mais pela rotação de culturas, né, para alternar tipo de raízes, né, cobertura de solo, etc. Já que as leguminosas, como a soja, tem uma velocidade maior de decomposição da matéria, então a palhada de milho seria interessante, o tipo de raiz de uma e outra, em momentos diferentes, faz bem, etc. Então, são coisas técnicas que os agricultores sabem que devia ser mais assim, né? Que a gente devia fazer rotação de pelo menos um terço, um quarto da área. Todo ano a gente não faz, a gente põe soja na primavera, verão, e põe milho no verão, outono, né? Então, nós estamos muito dependentes de segunda safra no Brasil, né? Muito dependentes. E isso é muito arriscado, a gente dominou isso. Eu lembro que no Oeste, aí, nos anos 70, 80, e o Sudoeste, experimentaram milho, experimentaram girassol, experimentaram milho, desacorçoaram. Até que veio a ciência, né? A pesquisa foi organizando essas experiências das pessoas, foi envelopando e dizendo, ó, assim dá para fazer nesses ambientes, nesses momentos, as cultivares evoluíram, né? Pegaram mais resistência, tolerância a fatores externos, a estresse climático, foram mais arquitetadas para responder para esse momento do ano, para as várias altitudes que a gente cultiva milho, coisas da agronomia que tem a ver com isso, né? Mas, em síntese, muito dependentes da segunda safra. E a gente está com um consumo crescente e com concorrente de peso, né? Nós estamos crescendo, já estamos acima de 3 bilhões de litros de etanol de milho no Brasil. Só no Paraná são mais de 100 milhões. É um consumo que nós não tínhamos há pouco tempo, era coisa de americano, né? E talvez seja um futuro importante. Você vê milho a preço de Paraná e Mato Grosso em Sorriso. É inimaginável isso, né? Porque o milho lá era o preço internacional menos frete e não valia nada lá. Valia 20 pila a preço de hoje, tá? Então, nós estamos assim. E como nós estamos crescendo fantasticamente no sul do Brasil, em porco, em frango, em peixe, e o leite, que tem um consumo bastante interessante, então nós precisamos de milho. Nós precisamos de milho. E nós temos compromisso, nós temos mercado que quer milho nosso, sei lá, 35 milhões de toneladas, menos do que 2019, mas a gente vai exportar provavelmente acima de 35 ou perto disso milhões de toneladas de grão de milho. Porque o mundo quer, assim, eu tenho cliente que quer, eu digo, eu não vou vender para você porque eu tenho que trancar a exportação. Esse tipo de atitude me parece fora de cogitação. Ela chegou a ser conversada com a ministra na sexta-feira e hoje isso, né? Me parece que nenhuma propensão a dizer vou restringir a exportação porque quero preservar aqui o abastecimento da minha produção de porco, frango, leite, etc. Bom, é um assunto delicado. Enfim, como a gente atrasou o plantio da soja, a gente atrasou a colheita da soja e a gente empurrou a semeadura do milho para o fim da janela ou para um período sem janela, né, de escuridão. Porque nós divulgamos ontem, nós estamos com apenas 28% da área semeada, 2 milhões
2 milhões e 375 mil hectares aqui no Paraná, nós estamos com nem um terço dela semeada, ou seja, é inimaginável dia 3 de março com esse plantio tão curto assim. Em anos anteriores, 70, 75, 70, 73, no mínimo 60. O ano mais piorzinho foi 2018, quando estava 40 e poucos, mas foi um ano também diferente e a área era menor. Enfim, nós estamos assim com essa dificuldade que já era antevista lá em outubro, a gente já falava disso. Nós fizemos uma tentativa lá de ajustar o zoneamento agrícola de risco climático, e aqui tem que abrir um parêntese, né, Silei? A gente preza muito, e nós paranaenses somos sérios nisso, né, por rigor técnico, né? Rigor técnico. Então, não é porque se atrasou que eu vou mudar o zoneamento, eu perco a credibilidade total, né? Seguradoras, por exemplo, né, que faz seguro, dizer assim, para aí, cara, você atrasou e eu tenho que... O preço é outro, né? O seguro sobe, o risco aumenta. Banco Central mesmo, lá do Proagro, para aí, cara, é o dinheiro público, né? Como é que eu vou expor a risco? Então, assim, a gente evoluiu bastante no Paraná, no Brasil, né? Com esse zoneamento, já estratificando certos tipos de risco, né? 20%, 30%, 40%. O que a gente estava buscando lá é um reconhecimento de um compartilhamento do risco do milho safrinha com o governo federal, né? Porque nós precisamos de milho. Então, é um problema muito mais econômico do que mudar a régua, né? Dizer assim, olha, já que atrasou o clima, dane-se o clima, dane-se o resto, e vamos mudar o zoneamento. E esse tipo de assunto... compartilhamento aí. Esse tipo de assunto hoje foi um bate-boca assim, legal. Assim, foi uma densidade de... Estavam presentes as grandes cooperativas do Paraná, o Sindiavipar, na pessoa do presidente Irineu, a Alcepar, na pessoa do Ricken e do Robson, seu superintendente. Estava lá o pessoal da Copacol, o pessoal das empresas, o pessoal da Copavel, o Dilvo e tantos outros, assim, discutindo com a ministra, com sua equipe, com o pessoal da Conab, o pessoal de risco, mostrando essa necessidade. Nós precisamos de milho, ponto. E todo mundo concorda com isso. Agora, sim, a resposta foi, não tem resposta hoje. E digo, não, quando? Semana que vem não preciso mais de você, não preciso mais mudar a regra, porque já o prazo, nós pedimos no mínimo um decêndio, 10 dias, já terá se esgotado. A ministra sensível ao drama econômico, menos a questão. Se fosse só uma questão de mudar os ar, que não teria papo, estava encerrado o assunto, tá? Porque não é assim que a gente procede também. Ao plantar mais tarde, obviamente, eu terei risco, né? E eu, agricultor, posso dizer assim, vou plantar de qualquer jeito, não quero plantar trigo, né? Vou plantar um milho, já comprei semente mesmo, já comprei adubo, já decidi na minha cabeça, eu estava querendo uma proteção. E é esse tipo de proteção que nós buscávamos compartilhar com o governo federal. E minimamente entender que ele poderia gastar um pouco mais na subvenção ao seguro, ou mesmo no Proagro, e dar essa proteção. Porque não é um problema paranaense esse lei. A semeadura de milho está atrasada em Mato Grosso do Sul, Goiás, Paraná, São Paulo, etc. Em Minas Gerais também. Aliás, estava presente hoje a OACB, estava presente o pessoal da CNA, o pessoal de São Paulo, o pessoal de Minas. Houve uma densidade de discussão importante e a ministra pediu até amanhã, na pior das hipóteses, na sexta de manhã, porque ela tinha que negociar isso com o Banco Central, com o ministro Paulo Guedes da Economia, enfim, com essas duas instâncias para chegar a um acordo para dizer se de fato nós, paranaenses e outros, teremos essa proteção. Discutiu-se outras possibilidades que empresas paranaenses já estão fazendo, ou seja, compartilhando riscos, dizendo assim, agricultor, você aí que vai plantar milho, eu te compro a 70 pila, te compro a 72, está aqui o contrato e firmo, né? Então, assim, eu me sinto mais, de alguma forma, protegido de uma certa variação de preços que poderia ocorrer, né? Que possa vir a ocorrer. Mas, assim, em resumo, a gente está desde a semana passada com uma discussão em alto nível, altíssimo nível, no sentido de nós obtermos
do governo federal, não assim um simples e pura mudança do zoneamento, que eu até chamo de estupro técnico isso, né? Porque não é fácil você ter uma regra estudada, que vai sendo refinada o tempo todo, né? Vai sendo refinada a cada ano, né? E para ser mais assertiva, para dizer assim, ó, nessa altitude de Cascavel tem que plantar até o dia X, porque ali a tua chance de sucesso é maior ou menor por causa do regime de chuva, etc. Bom, onde é mais alto um pouquinho é diferente, onde lá mais para a costa da represa de Itaipu é diferente, enfim, esse refinamento nós estamos buscando. Já houve muito avanço, pedi à ministra hoje que já para a safrinha 21, 22, né, que vai ser cultivada daqui a um ano, já tenhamos assim avanços no sentido de obter esse refinamento do seguro, criar uma certa, que nós pedimos, Silei, uma condição excepcionalíssima, né? Assim, vamos mudar um pouco esse ano porque nós precisamos de milho. Mas esse apelo ainda não vingou. Nós precisamos, de alguma forma, que, quem sabe, para o documento que vamos mandar amanhã já, fazendo o Plano Safra 2021, 22, que a gente sempre faz uma discussão muito interessante aqui no Paraná. O documento ficou pronto hoje, a gente vai mandar lá para o governo federal, para a ministra, como cooperação, como sempre fazemos aí há muitos anos, e já pedindo essa criação de um gatilho qualquer, digamos assim, olha, o clima foi desfavorável, existe a chance de, tanto seguro quanto para o agro, mesmo que aumente o custo do seguro, que a gente possa cultivar protegido por essas ferramentas, sim ou não. Então, essa foi uma discussão importante. Mas, assim, a gente não se agarrou no terço, aí, como fala ainda, né? Assim, mas é bem provável que essa decisão de mudar o zoneamento não venha. E a gente vai ter que acabar fazendo... Essa é uma percepção clara minha e do próprio presidente Henrique da OCEPAR hoje, que talvez não venha, a não ser que haja uma surpresa interessante com esse apelo. Sim, nós precisamos de milho. O milho, ao custo que está hoje, dada a escassez de oferta, ele faz o frango e o porco trabalhar no vermelho, já e o leite também. Nós estamos sentindo isso no dia a dia, tá? Mesmo com esse dólar importante para exportar frango, a gente está com essa relação de troca muito tênue, ou seja, assim, é difícil eu continuar. É bom para o produtor de milho, ótimo, né? Ótimo, mas assim, para o conjunto da economia, não. Então, resumo, milho atrasado, pedimos, quase que imploramos um compartilhamento desse risco, que o governo federal precisaria correr esse risco junto com nós, junto com os agricultores, numa condição muito excepcional nesse ano. Não tivemos a resposta definitiva, temos um sentimento de que provavelmente outras ferramentas poderão ser implementadas, como contratos de compra, mas provavelmente a mudança pura e simples, esticando o decêndio, né, é um sinal muito ruim, um sinal trocado, que vai fatalmente ajudar a desconstruir a política construída há muitos anos de proteção dos nossos cultivos, definindo assim, olha, 10, risco 20, risco 30, risco 40, quem sabe criar no futuro o risco 50 aí, só que com a clareza absoluta, se lê de que os custos aumentarão, especialmente na forma aí de seguro. Mas, secretário, qual que seria uma alternativa para o produtor, então? Aquele que está plantando agora ou ainda vai plantar, como você mesmo disse, falta mais da metade do milho para ser plantado da área do estado do Paraná. Como que fica a cabeça do produtor nessa hora? Ou ele tem alguma alternativa? Concretamente, não muitas. Ele decidiu plantar milho, ele fez... Ou ele vai guardar semente para quê, o adubo para quê, né? Então, ele já decidiu isso, ele tomou essa decisão na expectativa de que poderia cumprir, fazer a semeadura dentro do período mais recomendado, digamos assim. Certamente, não havendo outras ferramentas, a mudança... O que está se buscando na prática é para o agro e seguro, tá, Silei? É para o agro e seguro, né? Então, se isso não acontecer, lamentavelmente, ele vai para uma safra de mais risco, vai assumir esse risco, eventualmente aí tendo parceiros do setor privado, cooperativas ou não, na forma de contratos pré-estabelecidos. Aí ele pode travar um certo tipo de preço, um certo nível de preço, e daí ele
correr o risco lá na roça, efetivamente, de ter geada precoce, de ter escassez de chuva em abril, maio e tal, essas coisas que podem comprometer uma parte desse esforço de produção. Não vejo assim um recuo fantástico. Quem já tomou a decisão diz assim, vou deixar de plantar e vou partir para trigo, né? Ou fazer cobertura simplesmente no meu solo com aveia, azevém, etc. Então, assim, na prática, se nada mudar, vai ser uma safra de mais risco, né? Mais risco. O governo federal meio que falou para a gente hoje, lá em 2011, né? Nós mudamos lá o zoneamento e foi ruim para o modelo, e aí vocês entupiram nós aqui de Proagro e seguro, então houve um prejuízo danado para o conjunto, para o sistema. Né? Bom, se é só para dar lucro, nem façamos seguro, né? Se é só para dar lucro, né? Então, assim, mas assim, mas já se passaram 9 safras desde então, aí hoje o tempo é outro, houve um super refinamento do zoneamento, e nós pedimos, repito aqui, que a Embrapa, que o Ministério, que o Banco Central, que as seguradoras gastem mais dinheiro ainda, né, que tem dinheiro para isso, né, para fazer esse refinamento, né, muito localizado, muito pedacinho de chão de cada município, para dizer assim, olha, seu João, agricultor, a chance de sucesso aqui nesse pedaço de chão é plantar até o dia 20 de fevereiro, aqui pode ser até o dia 10 de março, assim, esse refinamento, o que nos ajudará a longo prazo, e é por isso que o governo do Paraná sempre entendeu e coloca a grana para o seguro rural, né? Senão não colocaria, talvez o estado que mais coloque dinheiro, ou que tem mais um nível de cobertura mais amplo, e aonde você faz mais seguro rural é o estado do Paraná, com recursos dos cidadãos paranaenses, na forma de tributos, e a gente decidiu hoje mesmo colocar, por exemplo, mais 10 milhões de reais para fazer o seguro do trigo, de 29 culturas que a gente coopera. Isso é resultado de refinamento do zoneamento de risco climático. Não fosse isso, teríamos muita dificuldade, se lei, em colocar dinheiro público, né, para fazer proteção das plantações, né? Aliás, isso no mundo é comum, especialmente nos Estados Unidos. O Brasil demorou muito para fazer isso, e felizmente nós embarcamos nessa direção. Você, agricultor, você, liderança que me assiste nesse competente canal que a Cirlei nos criou, né? Sou Agro, a gente está tentando, né? Nós tentamos hoje, numa discussão profunda, técnica, econômica, a ministra, o seu time lá da política agrícola, o seu time de seguro rural, o seu time da Conab, né? Enfim, todas as pessoas que conhecem isso, também têm cabelos brancos, alguns lá conhecem essa tradição, e a resposta não foi assim muito favorável por enquanto. Pode ser que haja nesse apelo que fizemos para que tenhamos milho, né? Alguns colocam que a gente pode ter falta de milho já em fim de maio. Um pouco cedo talvez, né? Secretário. Mas é preocupante para as cadeias. Nós já chegamos a conversar, Cirlei, concretamente, né? E já tem gente fazendo isso. Tem gente, ao invés de só tirar o pé do acelerador do frango e do porco, né? Tem gente já pisando no freio, tá? Nós temos empresas integradoras, cooperativas e não cooperativas, pisando no freio. Ou seja, deixando de alojar pintainho, ou seja, reduzindo gradualmente, abatendo o frango, ao invés de 3 quilos e pouco, a 2.900, 2,8 kg, um frango mais jovem, que come menos. Essas coisas já começam a acontecer, preocupadas com um possível, talvez exagerado, colapso no abastecimento, né, de milho, né? E por isso todos os apelos para que o Brasil faça uma política não liberal e restrinja as exportações em nome de uma coisa mais ampla. Assim. Eu acho difícil fazer isso. O Brasil já abriu as importações, né? Mas está difícil, né? O dólar caro faz o milho chegar caro aqui também. Então, hoje nós gastamos um tempo muito importante, desde quinta-feira, a gente vem conversando sobre essas questões que nós precisamos, né, ter milho. E aí, até talvez amanhã, quinta-feira, dia 4, na sexta-feira de manhã, dia 5, a ministra ficou de dar uma posição definitiva, quem sabe ainda protegendo ou compartilhando conosco
uma parte do risco dessa safra tão importante que é o milho safrinha. Secretário, o senhor já falou que não deve acontecer do Brasil restringir a exportação de milho para manter o mercado interno, né? Mas e restringir a exportação de carne? Isso também possivelmente não é cogitado, até porque existem contratos feitos e tudo mais. Porque hoje é isso, é toda uma cadeia que a gente estava falando. Esse milho ele é fundamental para a alimentação dos animais. Sendo que o estado do Paraná tem uma das maiores cooperativas, as maiores cooperativas, né, integradoras que produzem, né, e que exportam. E esses contratos são feitos. Então, também... Acho inimaginável isso, porque assim, ninguém vende spot, né? Só spot. Todo mundo tem contrato de longo prazo, conquistou a duras penas a confiança do interlocutor, do comprador, da China, da Rússia, de Hong Kong, da Europa. Isso deve ser honrado sempre. Eu não imagino que haja assim uma... Pelo contrário, nós temos a oportunidade, esse lei, de crescer na exportação esse ano. A ideia de que o porco cresceu bem, cresceu 36% no passado de exportação. Agora, no dia 27 de maio, eu vou conquistar tão almejado o selo de livre da aftosa, sem vacinação, o apartamento do Paraná para fins de peste suína clássica, são 2 passaportes importantes, né? Então, o porco ele tende a crescer 7%, 8% esse ano. Acho que o Brasil vai embarcar mais de 1.100.000 toneladas. O frango, também, que andou meio de lado em volume, cresceu quase nada, nem 0,5%, mas ele reduziu em preço médio, ou seja, caiu o preço do frango em dólar. Mas, de qualquer forma, nós temos uma previsão de de crescer a produção de 4% a 5% no Brasil. E aqui no Paraná, todo dia eu tenho notícia de que a empresa A, a cooperativa A, mais associada a B e tal, está abrindo mais um turno, mais um turno, mais um turno, mais um frigorífico. Então, nós vamos crescer fortemente, nós estamos com quase 40% da produção de frango, só aqui no estado do Paraná. Então, a gente imagina que ainda em 2021 a gente vai crescer na exportação de frango em volume, né? Em volume. Então, assim, não vejo que haja desaceleração, rompimento de contrato. Não deveria haver, porque isso perde credibilidade, perde o esforço de longo. Porque, assim, o que vende é oferta regular, um bom produto, um preço competitivo, constância de oferta, assim, tudo isso e uma empresa que mostra uma cara limpa, uma cooperativa que mostra uma cara limpa e sanidade plena. Essas coisas vendem no mundo. Então, acho que não é por aí. De outro lado, assim, restringir milho, assim, se você fosse produtor de milho, a pergunta que te faço, e não tem nada a ver com o frango, com o leite, com o porco, você gostaria que tirasse o teu tchan? Para aí, não, você tem que ajudar aqui os porcos e os frangos. Não, eu quero exportar milho, eu sou produtor de milho. Então, um pouco assim, sabe, um pouco sensível o tema, né? E não acredito que o governo federal venha a restringir assim. O que pode dar mais transparência, isso sim, mostrar claramente ao mundo, né, a transparência, os registros de exportação. Isso pode criar um mecanismo assim, ó, todo mundo fica sabendo quanto que está programado para exportar, quanto de contrato já tem registrado. Isso o mercado pode ficar sabendo até para melhorar a própria precificação do milho internamente. Então, são coisas boas que a gente pode evoluir, sabe? Mas então, secretário, o senhor acredita mesmo que com essa questão aí, que as cooperativas estão tomando essa estratégia de abater, por exemplo, o frango mais novo e de talvez espaçar um pouco mais o período de alojamento? Estou pegando aqui um exemplo de aves, né? Já teria uma suficiência, já seria o suficiente para, se for uma safra boa, né? Não, Cirlei, a desaceleração não é tão rápida assim, não é jogar um caminhão pesado a ladeira abaixo num campo de brita, de pedrinha, que segura um caminhão, né? Ele tem um certo ritmo, né? Porque assim, tem que olhar como é que está a produção de ovo, né? Você tem que desligar as poedeiras, né? Você tem toda uma lógica que vai devagarinho assim. Mas você pode ir dosando assim, ao invés de botar 40 mil frangos, botar 35, ao invés de, sabe, num grande aviário, você pode aos poucos. E ao invés de tirar com 3,2 kg, sei lá o quê, 3,150, baixar para 2,900, ou seja, alguns dias a menos de milho comido, a galinha, esse frango já fica pronto para o abate.
Suínos é um pouco delicado, porque todo mundo quer um suíno padrão, de 100 e poucos quilos, cada um no seu interesse, né, do tipo de corte, do tipo de aproveitamento que faz. Mas, digamos, um porco entre 100 e 110 quilos, é um porco padrão. Ele vai comer, não tem como, mas, assim, desacelerar também é lento, também é devagar. Mas acaba provocando um efeito, assim, sobre demanda, assim. Eu lembro que nós temos aí, está crescendo a demanda de milho para etanol no Paraná. Né? Também está crescendo, né? E tem novas plantas sendo anunciadas, né? Com investimento cavalar para o estado do Paraná, que vai, inclusive, absorver sei lá, 8% do consumo de milho. Então, assim, é uma coisa que mexe com o mercado, né? Não é à toa que Mato Grosso está com preço elevado de milho, Mato Grosso do Norte, lá no Mato Grosso mesmo, e o preço lá está quase equivalente, em alguns momentos, ao nosso preço aqui, porque tem um aproveitamento industrial forte lá na forma de etanol, né? Que vai se tornando competitivo no Brasil e tal, né? Então, acho assim, eu não espero caos. Acho que vamos acabar plantando milho com maior risco. Acho, sinceramente, não estou aqui para embromar ninguém, né? Se a ministra conseguir alguma margem de manobra perante o Banco Central e o Tesouro Nacional, enfim, lá, e o Guedes, para dizer, olha, vamos convencer as seguradoras a juntos, né, assumirmos esse ônus, tal, para termos mais milho. Acho que a gente poderia proteger os nossos agricultores. De outra forma, acho que podemos perder um pouquinho de área, não muito, e nós vamos acabar fazendo a safra em condições de mais exposição a risco. Claro que toda a nossa motivação, todo o nosso discurso, toda a nossa argumentação com Brasília é no sentido de proteger os nossos agricultores, sempre foi e sempre será. Claro, sempre nunca tirando assim a relevância dos temas técnicos, né? Sempre que alguém vem conversar comigo, eu digo assim, qual é o fundamento técnico? Isso vai dar resultado? Isso ajuda, né? Ou apenas uma mudança de sabor político, porque mudou, eu mudo o termômetro. Não pode ser assim, então, as coisas, né? Mesmo porque você vai estar contratando aí, ou pelo Tesouro Nacional, imponderável para o agro, ou você vai estar contratando numa seguradora, que nós temos aqui 13, 14 credenciadas conosco aí na SEAB, que elas vão dizer assim, não, para aí, está plantando fora daquilo que é uma recomendada, o custo é outro, o risco é maior e, portanto, o teu prêmio tem que ser maior. Isso não está desenhado, tá? E não vai ser feito numa semana esse desenho, assim, ao invés de X%, de 5%, de 7%, de 12%, eu vou ter que aumentar o seguro para te dar a proteção que você precisa, porque você vai plantar numa condição de maior risco. Secretário, o Gustavo Ribas faz um comentário aqui. Ele fala assim, ó, vamos vender milho a R$ 90 a saca. O que o senhor tem a dizer disso aí? Vai acontecer? É uma aposta, sim, uma aposta que o milho de 70 e pouco vai para 80 e pouco, mas assim, não sei o momento disso, mas no ritmo que está, nesse quadro de mais aperto, com essa possibilidade de exportarmos aí até 35 milhões de toneladas de grão, de milho, não será falta de propósito. O Gustavo, nosso líder do sindicato de Ponta Grossa, né, bem ativo, se o milho chegar de fato a esses patamares que ele coloca, que não será fora de propósito, não, tá? Isso é custo, tá? Isso é custo de frango, isso é custo de leite, isso é custo de suínos, isso é custo de peixe, que tudo vai concorrendo para termos um nível de inflação mais elevado. O Manuel Chaves é aqui da região oeste, né? Ele fala assim: com ou sem seguro, o agricultor vai plantar a segunda safra. O agricultor sempre sabe que é um risco, às vezes um pouquinho mais, né? E às vezes acha que está tudo bem também, e no fim das contas acontece alguma coisa, igual janeiro, né? Que na previsão acontece aquela chuvarada toda, né? Mas, secretário, a gente falando agora de segunda safra, eu queria entrar um pouco na questão do trigo, né? Que o Paraná também o trigo já teve muito mais desacreditado, né? Hoje, os produtores ainda voltaram, parece, nos últimos anos, a acreditar um pouco mais no milho. Como que deve ser esse ano a área plantada? Veja, nós nunca vendemos o trigo a R$ 1,20, R$ 1,15, né?
E a gente vendeu esse ano o quilo, né? O quilo, né? E a gente vendeu esse ano e o preço está bastante atraente. Foi-se o tempo que o Paraná era binômio soja-trigo, né? Soja-trigo, milho-trigo. Nós colhemos no último ano 2 milhões e 900 e poucas mil toneladas, quase metade do que o Brasil colheu, embora tenhamos... Foi um ano assim que acabou sendo uma boa qualidade, uma boa produção, uma boa qualidade. Eu imaginava que nós não temos um número, nós temos uma tendência. Pode ser que a área cresça, assim, e eventualmente, se algum dos agricultores desistir do milho safrinha, né, a gente possa crescer um pouquinho na área, aí, indo para 1 milhão e 200 mil hectares, quem sabe, onde será possível colher acima de 3 milhões e pouco de toneladas. O fato concreto é que o Brasil precisa evoluir no trigo, né? O Brasil precisa fazer o que fez com a soja e com o milho, dominando Cerrado, dominando Nordeste. O senhor fala em relação à tecnologia, né? Dominando, desenvolvendo materiais resistentes, tolerantes para aqueles ambientes. E aqui mesmo, né? Eu vi no show rural de inverno aí, em Cascavel, ao vivo, né? Dezenas de cultivares com altíssima produtividade, com potencial de oferecer um trigo melhorador, um trigo com força de glúten, um trigo equivalente ao trigo duro, europeu e de outras partes do mundo, né? Um trigo que possa fazer assim um bom uso, especialmente na panificação. Porque para outros produtos o trigo um pouco de uma qualidade não é tão exigente em qualidade. Mas imagino que a gente possa crescer um pouquinho em área, né? A gente está discutindo isso, né, com a equipe do DERAL, né, com essa leitura a gente está fazendo aí, e daqui a uns 15 dias a gente vai ter já um primeiro número da safra de trigo 21, bem provável, sinalizando aí com um pequeno crescimento de área, porque tem motivação, eventualmente, da não milho em alguns locais, e tem a motivação de que o preço foi bom, a safra foi boa, o preço foi bom e continua bom, e a tendência é que continue bom. O Brasil é dependente aí quase metade, o Brasil gasta mais de $1 bilhão importando trigo todo ano, né? Então é uma coisa ruim que a gente tem aqui aptidão, conhecimento, né? O que nos desviou da rota maior foi a invenção do milho safrinha, né? Sempre o vilão. O milho safrinha acabou substituindo o trigo, porque o trigo acabou, como diz lá no sul, desacorçando um monte de gente, que acabou, né? É mais vulnerável, né? Muitos reveses de clima, chuva na colheita, ou reveses de preço. Então, o trigo tem uma trajetória não muito assim, saudável para os agricultores, né? Mas, à medida que formos evoluindo nas tecnologias, nos cultivares, no potencial de produtividade, até na forma de fazer relação, contrato moinho, agricultor, cooperativa, agricultor, essas coisas, o seguro evoluindo junto. Então, essas coisas tendem a fazer o Brasil, quem sabe um dia, almejar autossuficiência ou até exportar trigo, né? Coisa que a gente faz hoje muito experimentalmente. E falando um pouquinho da área de feijão, como que a gente está no Paraná? O feijão Eu lembro bem, quando eu falo de feijão, secretário, do Pertile, né, que trabalhava aqui em Cascavel, na SEAB, ele dizia que o feijão precisa de 3 águas, né? Uma para nascer, outra para florescer lá e outra na panela já, né? E aí já estava bom. Por isso prova que é uma cultura também muito suscetível, né? Um perigo danado plantar feijão, né? Mas é preciso. Eu sempre aprendi assim, que eu fui até gerente de feijão aqui da SEAB quando iniciei minha carreira, né? Só que é o tempo que tinha aí 40, 50 cultivares, hoje são o grupo preto e o grupo rajado dentro, e tem várias variedades, vários cultivares, mas assim, são dois tipos característicos, né? O grosso está crescendo aí, claro que a produção de feijões maiores, cavalo, branco, vermelho, etc., né? Para um mercado específico de exportação, o que é bom para o feijão, mas assim, poucos espaços do mundo têm essa coisa ímpar que nós temos, 3 safras, poucos espaços do mundo.
Antigamente, Silei, você não era nascido, o feijão era 90 dias o prazo, o ciclo dele, né? Hoje nós temos feijões com 62, 64 dias e se dessecar, você já colhe, então se faz uma safra em cima da outra. Mas é muito sensível. O feijão, você olhar torto para ele engruvinha, ele encarquilha, ele repolha, né? Ou ele aborta a flor. Então ele tem um espaço, um espectro de variação de temperatura muito sensível. Ele não tolera chuva em abundância, especialmente quando está em ponto de colheita. Ele já fica concluímos a de 250 mil toneladas, na pior das hipóteses. Enfim, nós temos uma participação muito importante na feijão e estamos a campo com a segunda safra, quase na reta final da instalação das lavouras. Muito bem, a gente travou uma parte aí, secretário, mas a parte quando o senhor falava que as culturas, elas hoje já estão 30 e poucos dias e já muito rápido, o ciclo é feijão em cima de feijão, pessoal. Não, 30 e pouco não, 60 e poucos dias. Né? Desculpa, isso, 60 e poucos dias. Então nós estamos com, hoje nós temos cultivares de feijão já com, e especialmente se usar o processo de apressamento do fim de ciclo com dessecação, né? Feijões que dá para colher com 60, 64 dias, né? O que eu quis mostrar, assim, que nós temos um Brasil grande, com vários climas, e aqui no Paraná, que é uma zona de transição climática, de subtropical para temperado, nós podemos fazer 3 safras de feijão, no mínimo, na mesma área, no mesmo ano. O Paraná tem uma grande participação. Nós estamos acabando agora de semear a segunda safra, não fosse a chuva já estava toda plantada, né? Excesso de chuva, e é uma safra que tende a produzir 200 mil toneladas a mais do que a frustrada safra do ano passado. Eu lembro vocês aí de Cascavel fazendo reportagem no ano passado, mostrando o drama dos agricultores que não conseguiram colher, que perderam com chuva, etc, etc. Então, um quadro que tenderia a voltar a ser normal esse ano, restabelecendo aí um padrão de oferta adequado. Secretário, já quase uma hora que a gente está conversando e, segundo o Instagram, as regras são deles, mais de uma hora eles cortam a gente, senão a gente vai passar a madrugada aqui conversando. O papo tá bom, mas não vamos... Tá bom. O convite de estar com a gente nessa noite, tá? E faça aí as suas considerações finais em alguns minutos que a gente ainda tem. Vem coisa boa daí, Silei. A gente está muito interessado aí nos próximos dias. A gente vai lançar um grande programa de apoio à geração de energia nas propriedades rurais, energias renováveis. Estou falando de financiamento a juros zero, até R$500 mil para placa solar e até R$1,5 milhão para biodigestor. Estou falando em irrigação a juros zero para qualquer agricultor paranaense, para quem contratar esse ano que vem. São coisas importantes que vêm aí para mitigar riscos, né? E para reduzir o custo dos agricultores. Então, são coisas importantes que estão chegando. Cuidando aqui para que trabalhemos nesse, quem sabe, quase pico da pandemia, não tenhamos que fechar nenhuma unidade. Aliás, nós fomos exemplo ano passado, só fechamos uma unidade por 14 dias
e outras partes do Brasil tiveram que fechar mais tempo. É claro que impusemos um custo adicional, torcendo para que tenhamos uma safra de milho, segunda safra, com boa produtividade, bom desempenho, nos colocando à disposição e, obviamente, parabenizando você aí pela sempre boa acolhida e pela visão estratégica de fazer essa comunicação fácil com quem te assiste, para quem te ouve, quem te vê, que é muito bom, porque dá credibilidade à informação e é tudo que nós precisamos. Informação com credibilidade e que ajuda o nosso agricultor a decidir no tempo correto, do jeito correto, para que a sua decisão seja a melhor possível. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Muito bom, secretário. O canal é nosso, tá? A gente criou o portal Sou Agro exatamente com esse intuito de levar informação para o nosso produtor rural, para a família do campo, e também para ajudar as pessoas que estão na cidade, que a gente possa ter uma congruência maior, né, entre quem está na cidade e quem está no campo, porque a família rural realmente é muito importante. Então, o canal Sou Agro. Se você que está acompanhando a gente aqui ainda não conhece, souagro.net é um novo canal de notícias, um portal exclusivamente de notícias do agronegócio que nós lançamos esta semana e que ainda a gente vai falar muito aí pela frente. Secretário, muito obrigada sempre pela sua cordialidade e pela estar sempre conosco, tá? Grande abraço. Um abraço a você e um abraço a quem nos acompanhou, a todos. Um abraço. Ótimo. Obrigada a todos que estiveram com a gente. Pessoal, tem mais, hein? Essa semana tem muitas lives ainda aqui e a gente vai trazer mais informações no nosso Instagram. Até mais, gente. Boa noite.